Muito boa noite, galera. Vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 14 de 1 de 2025, tá? Terça-feira. Hoje é um diazinho bem agarrado, bem complicado, para a gente buscar operações ali, pelo menos no primeiro horário da manhã, tá? Na parte da tarde acabou desenrolando ali algumas oportunidades boas para a gente surfar ali a movimentação do preço. E vamos estar trazendo aqui para vocês o racional hoje dessas oportunidades que tanto o índice quanto o dólar deixou aqui no gráfico no dia de hoje, tá? Lembrando, pessoal, que essas análises que a gente coloca aqui como fechamento de mercado podem estar ajudando vocês aí dentro do processo, tá, de vocês de aprendizado, um processo ali de aprendizado operacional, tá? Até porque nós tentamos passar aqui uma boa leitura da movimentação do preço e dentro do que vocês já sabem operar, podem ajudar vocês a estar desempenhando um pouco melhor ou agregando um valor certas coisas que colocamos aqui dentro do que vocês já sabem operar, tá? Então aproveitem bastante, tá? Todos os vídeos que a gente coloca aqui, aproveitem bastante para extrair o máximo possível do que colocamos aqui, beleza? Então vamos começar pelo índice, tá, pessoal? A gente observa aqui no índice, esse aqui é o gráfico de 15 minutos, se a gente dá um zoom out aqui, deixa eu apagar essa fibra aqui, e não, 15 minutos, tá? Percebam, pessoal, que o índice, depois dele fazer essa máxima aqui, ó, que eu deixei marcado, percebam que ele deixou esse suporte e a gente observa que, por mais que ele veio trabalhando aqui em tendência de baixa, ele continua trabalhando aqui dentro dessa região de range, tá, pessoal? No dia de hoje ele respeitou aqui esse fundo desse range aqui, da mínima aqui anterior, possivelmente trabalhando aqui por uma continuidade na tendência, ou, né, simplesmente voltar aqui nessa região aqui de máxima, né, trocar a polaridade com essa região aqui, para dar continuidade na tendência de baixa. Lembrando, pessoal, que no gráfico semanal, se a gente puxar aqui as médias, a gente observa, pessoal, que ele continua ali, por mais que tá afastado aqui, né, da média de 9, ó, a gente vê que está com esse pequeno afastamento aqui da média de 9, mas ele ainda tem alvos para cumprir aqui dessa movimentação aqui de baixa, tá, pessoal? Se a gente espelhar esse movimento aqui para baixo, ó, a gente identifica ali que ele tem alvo para buscar aqui na região de 115,042, tá? E essa região aqui é confluência também com suportes anteriores, tá, pessoal? Região de suportes anteriores. Então, o índice aqui ainda tem alvos para buscar, tem alvos para buscar um pouco mais embaixo, após ele romper essa estrutura aqui, tá? Vamos ver se ele vai ter fôlego para continuar essa movimentação ainda. Já no diário, galera, a gente indicou, né, a gente vem indicando aqui nos nossos vídeos diários, né, que se ele perdesse essa mínima aqui, tá, abriria novos alvos, né, de FIBO, pessoal. Então, ele rompendo aqui essa região de mínima, confirmando esse possível pivôzinho de baixa, ele abriria alvos de espelhamento, tá? Abriria alvos de espelhamento. Beleza, pessoal? Sendo que no dia de hoje ele rejeitou aqui, tá? No dia de hoje, deixa eu apagar aqui essa marcação, ele rejeitou aqui essa mínima, né, esse suporte aqui. Ele rejeitou esse suporte com esse candle aqui, ó. No dia de hoje, possivelmente, ele pode vir testar, sim, regiões de máximas aqui, provavelmente testar a média de 20, para ou possivelmente ter fôlego para mudar essa característica de baixa para alta, ou simplesmente testar a média de 20 e continuar a sua tendência vigente, a sua tendência de baixa, beleza? Agora, trazendo para o intraday, pessoal, percebam aqui, deixa eu trazer para o gráfico mais limpo, né? Percebam aqui, pessoal, que no dia de hoje, como eu mencionei para vocês, ele tinha essa região aqui de suporte que foi rompido e viu resistência, essa região aqui de resistência, onde ele vinha trabalhando desde o dia anterior. Tínhamos essa região aqui como suporte, onde o preço poderia provavelmente testar essa região aqui, fazer teste antes de fazer o repique novamente para cima, ou simplesmente romper essa região e caracterizar ali a continuidade da movimentação de baixo. Então tínhamos dois cenários para o dia de hoje. Ou ele buscar essa região mais acima, ou vir testar a região mais abaixo, tá? Percebam, pessoal, que tínhamos aqui uma LT passando aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, passando nessa região. É importante, pessoal, antes de vocês entrarem no mercado, vocês fazerem um bom pré-market. O que seria esse bom pré-market? Vocês analisarem as possíveis regiões que o preço pode trabalhar no dia. Vou te dar um exemplo. Peguei o meu gráfico limpo aqui, agora, tá? Primeiramente, eu vou marcar as regiões prováveis de trava para o preço. Regiões de suporte e regiões de resistência. Aqui é uma região importante para o preço. Aqui é região importante de preço. Aqui é uma região importante. Aqui é uma região importante.
tá, pessoal? Ou seja, dentro desse cenário aqui, eu já mapeei o preço, possíveis regiões que ele pode fazer teste, tá? E entregar para mim movimentações de reversão, tá? Ou simplesmente tocar nessa região dentro de um contexto operacional, não sei, voltar a fazer pullback nas médias e continuar a tendência de alta. Então são regiões de possíveis oportunidades para o preço, tá? Vemos também a questão da proximidade de FIBO, ver se o preço está próximo à região de FIBO, se ele está próximo ao alvo de FIBO, tá? Regiões de possível retração, então a gente marca tudo isso aqui num gráfico limpo, tá? Num layout separado, para não te criar viés, né? Tem muitos contextos ali, tudo embolado ali, dentro do seu próprio layout que você opera, tá? Então, você marca essas regiões, tá? E no decorrer do pregão, você já está com o preço aqui mapeado, tá? Você sabendo regiões de possíveis travas, chamada de regiões de trade location, região que provavelmente você pode realizar operações, você simplesmente vai aguardar o preço ele chegar nessas regiões para você efetuar suas operações, tá? Para você não cair na ideia de ficar operando no meio do gráfico, procurar operações sempre nas extremidades, tá? Porque as melhores movimentações são quando você pega o início do movimento. Por exemplo, você vai entrar na operação aqui vendedora. Perceba que o preço, ó, ele fez essa movimentação aqui, ó. Ele corrigiu aqui, provavelmente em 50%, antes de iniciar, dar continuidade à sua tendência de base. Perceba, pessoal, que aqui tinha um contexto aqui, provavelmente de alguma média, provavelmente algum VWAP, provavelmente aqui uma média de 50, uma média de 20, não sei, hipoteticamente. Confluenciando aqui com essa região de 50% de FIBO. Ou seja, concorda comigo que deixando o gatilho aqui, vendedor, de continuidade da tendência, você vai estar muito bem posicionado nessa região aqui e pegando todo o movimento da tendência, o início do movimento da tendência, ao invés de você pegar o preço aqui embaixo, onde já se torna caro para realizar operações, tá? De meio de movimento ou de início de movimento. Você vai ter que pegar sempre na ponta do preço. É o que nós buscamos aqui, é a forma que achamos ideal para operar, porque você fica livre de possíveis oscilações operando no meio do gráfico, tá? Então, só uma dica aí para vocês, tá? Então, tem aí um layout limpo para vocês realizarem as marcações, como a gente faz aqui, tá? É uma ideia que a gente deixa para vocês. E você deixa aí, caso opere com médias, a gente mostra o nosso layout aqui com as médias, né? Não crie tanta, não fique tão poluído o seu gráfico, tá, pessoal? Pois bem, então, vimos aqui essa região de LT, tá? Onde possivelmente ele poderia trabalhar no dia de hoje. Tínhamos essa região aqui de suporte rompido, que virou resistência, tá? Então tinha uma região grande de confluência de o preço ele travar aqui nessa região, tá? E justamente no dia de hoje, logo na sua abertura, galera, o nosso índice ele veio buscar aqui essa região de LT, tá? Confluenciando aqui com esse suporte anterior, tá? Aqui é uma região aqui de suporte. Aguardávamos nessa região um pouco mais acima, para testar essa região, então iniciar um movimento baixista daqui. Só que infelizmente ele tocou, né, nessa LT e já retraiu, tá? Ele acumulou aqui. Deixou esse gatilho aqui, pessoal, mas na abertura um gatilho operacional de mais de 250 pontos. Deixa eu ver quantos pontos que deu de stop. Não deu 200 pontos de stop, pessoal. Fica inviável, tá? Não nos sentimos confortáveis de entrar aqui, né? E próximo também já da média de 9, pessoal. Porque toda vez que o preço ele apresenta um gatilho operacional numa região de contexto, você tem que monitorar as regiões de média, que possivelmente são regiões de trava para o preço. Uns 5 minutos, uma média de 9, uma média de 20, 200 VWAP. São regiões que podem travar o preço e reverter a sua movimentação dali. Então você tem que ter atenção nessas regiões, tá? Mas também, muito cuidado, porque muitas das vezes vocês podem perder boas operações por conta do viés de média. A média também, às vezes, ela pode criar muito viés. Então vocês têm que fazer uma boa análise de contexto do preço, tá? Fazer bastante treino, para ganhar bastante tempo de tela e você entender as movimentações do preço, beleza? Então percebam que depois dele rejeitar aqui essa região, ele veio fazer o teste aqui na 9, rejeitou um pouco mais, deu continuidade à sua tendência vigente, tá, pessoal? Se a gente puxar a FIBO da máxima, esse FIBO gapzinho aqui, ó, a máxima ao fechamento de ontem, pessoal, percebam que ele veio fazer o teste justamente aqui, ó, na região de 7.640 de FIBO, tá? Então aqui, provavelmente quem entrou posicionado aqui nessa região, teve alvo perfeito aqui na região de 7.640, confluenciando aqui com a média de 200, tá? Percebo que ele, assim que ele chegou nessa região, ele já retraiu, tá? E deu continuidade na sua tendência de baixa, tá, pessoal? Um pouco agarrado aqui em relação às médias, que se a gente puxar por 15 minutos, onde o preço trabalhou hoje, mostrava nitidamente sem tendência. Por que sem tendência, devido as médias cortando o preço, pessoal? Perceba que quando as médias estão sem tendência, o preço ele tende a ficar trabalhando dentro delas, ó, cortando o preço, ó.
Então, se no macro está nesse cenário, fica difícil a gente buscar operações a favor da tendência. Então, temos que buscar sempre operações curtas, operações ali em regiões de contexto, de suporte ou resistências, ou operações de retração de FIBO, onde o preço ele faz uma pernada de alta de baixo e retrai em certa região de 50,61 ou 76,40 e deixa um gatilho operacional, você tenta pegar ali a operação de acordo com o repique que ele vai dar, ou numa média, ou na continuidade da tendência até uma região de trava. Beleza, galera? Então, hoje, pelo fato de estar agarrado nas regiões no fractal maior, depois dele fechar esse gap aqui, pessoal, ficou muito complicado, né, por conta do cenário macro e por conta dessas regiões de máximas, a gente buscar uma operação de pivô de baixa, sendo que aqui já tinha regiões de trava, tá, pessoal? Aqui, lá em 15 minutos, passava médias pelo fato do preço estar embolado. Então, você tem que ter muita atenção nessas regiões, mas aqui abriu uma oportunidade aqui, tá, de pivôzinho de baixa, tá, ancorado pelas médias, perdendo uma mínima, stop na máxima e conduz o movimento até a região de contexto, tá, pessoal? Quando o preço geralmente ele chega nessas regiões, pessoal, regiões de suporte, inclusive explicamos até isso lá hoje na nossa sala educacional, o preço ele tende a sentir essas regiões. Percebam que o preço ele faz paradas antes de ele fazer um clímax da tendência, certo? Ó, vocês observam o volume, ó, muito volume nessa região, ó, muito volume nessa região, tá? Aí aqui, né, players montaram aqui posições nessa região, impedindo aqui o preço de passar dessa região, pessoal. Percebam que toda vez que o preço ele chegou nessa região, ó, o volume ó, crescendo. Ó. Perceberam, pessoal? Então são regiões de defesa que dificilmente o preço passaria dessa região com facilidade. Acabou violando aqui no dia de hoje, mas prontamente, ó, foi aquele falso rompimento e voltou para dentro da lateralidade, tá, pessoal? E geralmente essas regiões de suporte no preço são regiões de oportunidade de operações, tá, galera? Deixa eu apagar essa LT aqui. Geralmente, essas regiões de suporte são regiões de oportunidade de entrada. Toda vez que o preço ele chegar nessas regiões de trava e apresentar algum tipo de gatilho operacional, vocês entram, tá? Com stop técnico aqui, tá? Stop, provavelmente stop financeiro, evitando, né, dar entradas com acima de 200 pontos de stop, tá, pessoal? Mas, geralmente, dentro dessas regiões aqui, oferecem oportunidade de entrada, tá? Provavelmente oportunidade de entrada de retorno, operação de retorno à média, tá? Operação de retorno até uma retração de FIBO, beleza? E depois, logo após teve notícia aqui, nesse horário aqui de 10 horas, tá? Isso aqui é um candle de notícia, ele entregou numa mão e voltou na outra. Nosso índice é uma brincadeira mesmo, né? Então, logo depois da tarde ele veio, né? Perdendo essa mínima aqui, ativa o espelhamento, tá, pessoal? Só que só foi uma violação, ele violou aqui e voltou para dentro aqui desse range, tá? Ele cumpriu só esse espelhamento desse movimento aqui, ó, pagou lá 200% e voltou para retrair para dentro do range, tá? E logo depois ele falhou a estrutura aqui, deu alguns gatilhos aqui no fractal menor, tá? Mas nesse horário aqui já preferi ficar de fora, ele deu um gatilho aqui também, tá? Um gatilho até um pouco com contexto, mas percebam, uma média de 200 na cara, possivelmente poderia travar o preço. E justamente foi o que o preço fez, ele respeitou a SLT e acumulou e entregou a movimentação de baixa, tá? E logo depois ficou complicado aqui buscar operações. Se a gente trazer aqui para o fractal maior, né, o preço está trabalhando dentro da trap zone aqui, tá? Em 15 minutos. Em 60 minutos também, tá? Vindo testar agora a média de 50. Mas possivelmente está ensaiando aqui, pessoal, no fim desse pregão, ensaiando uma possível alta, tá? Alinhados com as médias. Vamos ver se a partir de amanhã oferece boas movimentações aí, tá? Então esse foi a nossa análise aqui desse fechamento do nosso índice, tá? Vamos agora analisar o nosso dólar. Estamos aqui em 15 minutos, tá, pessoal? Percebam que o nosso dolinha deixou aqui esse suporte, tá, pessoal? Deixou esse suporte aqui, válido, né, onde ele trabalhou aqui a sua movimentação, rompeu aqui essa região, tá? Fez um pullback pós-rompimento e veio testar essa região aqui, pessoal, de mínimas, tá? Veio testar essa região de mínima. No dia de hoje ele rompeu essa região, fez o pullback lá novamente lá na troca de polaridade, tá? E voltou aqui a trabalhar abaixo dessa LT. Tem uma LT aqui, pessoal, trabalhando já há muito tempo aqui, tá? Respeitando aqui essa LT. Por enquanto aqui tá rompendo essa LT, vamos ver nos dias posteriores, nos dias que se segue, se ele vai confirmar esse rompimento aqui, tá? A princípio ele rompeu, voltou a fazer o pullback, tá fazendo aqui um processo aqui de reversão, tá, pessoal?
Reversão de movimento de baixa para alta. Perceba esse fundo duplozinho aqui nessa região aqui, ó, de resistência, indica pra gente uma possível mudança de característica. Vamos acompanhar nos próximos dias aí, tá? Ofereceu até boas oportunidades de operação aqui, tá? No dia de hoje. Trazendo aqui por 5 minutos para o intraday. Percebam, pessoal, que logo na sua abertura, ele testou várias vezes, após ele romper essa mínima, né? Ele abriu sem gap no dia de hoje. Ele deu continuidade na tendência vigente, ele rompeu essa mínima aqui, caracterizando assim uma continuidade na tendência de baixa, né? Tendo em vista o alinhamento das médias, ó, percebo o alinhamento tanto da 9, 20, 50 e 200, tá? Só que o preço ele ficou trabalhando aqui dentro desse pequeno range formado aqui, ó. Tá, pessoal? Dentro desse pequeno range formado aqui, ó. Só que ele já indicava pra gente a continuidade da tendência vendedora. Por quê? Por conta da ancoragem nas médias. Percebam que o preço ele fazia suporte aqui, testava o topo do range. Testava o suporte, aí começou a fazer o quê, ó? Topos menores, pessoal. Indicando pra gente assim a continuidade da tendência vigente até o momento que ele rompeu aqui essa região, tá? Inclusive pegamos uma operação, uma bela operação aqui, tá? Chegou a pagar 29 pontos aqui essa região, tá? Saímos aqui com 19, porque o preço ele chegou num ponto de reversão, projetando esse movimento, esse range aqui para baixo, ele chegou em 100% desse movimento e retraiu, tá? Pegamos uma bela movimentação aqui de venda aqui, nesse dolinho aqui também, tá, pessoal? Logo depois dele atingir aqui 100% da projeção dessa movimentação, ele retraiu, mas mesmo assim, ele só veio fazer o pullback aqui, provavelmente aqui numa região de FIBO. Se a gente puxar a FIBO dessa mínima do dia até a máxima, até essa máxima aqui, ó, perceba que ele veio corrigir justamente aqui, ó, em 50%, tá? Ele corrigiu uma, corrigiu duas e não perdeu essa região aqui de 50%, entregando mais uma vez essa movimentação de baixo. Ainda tinha uma confluência aqui boa, pessoal, para operações. Por quê? Região de troca de polaridade, região de 50% de FIBO, média de 50, VWAP, perdendo essa mínima da barra anterior, pessoal, é um gatilho vendedor, tá? Stop na máxima, busca aqui operações provavelmente ou retração de FIBO, tá? Ou projetando aqui essa movimentação aqui desse pequeno pivô aqui para baixo, tá? Você acha alvos aqui para essa possível operação. Logo depois o preço ele deu uma lateralizada aqui, como eu falei, mencionei para vocês, né? Formou um fundo duplo aqui, tá? Lá no fractal maior, a gente percebe aqui que ele formou um fundo duplo. E vamos ver aí no decorrer dos dias como que ele vai trabalhar aqui, tá? Se ele vai voltar para dentro da SLT aqui, dando continuidade assim na tendência de alta, tá, pessoal? Um pouco mais abaixo tem uma região importante, tá? Caso ele perca essa região de suporte aqui, pessoal, a próxima região de suporte é só aqui embaixo, tá? Nessa região aqui de memória para o preço, que é o número redondo, ó. Tá? Caso ele perca essa região aí de 6 e 8 aí, tá? Que ele se encontra atualmente. Se a gente puxar a FIBO dessa máxima essa mínima, a gente percebe que ele está trabalhando agora em 61 de todo esse impulso de alta, tá? O preço ele deu esse impulso de alta, está corrigindo por enquanto agora aqui em 61, e vamos ver se ele vai ter fôlego aqui para dar continuidade à sua tendência vigente de alta, tá? Trazendo aqui para o diário, pessoal, olhando aqui o cenário das médias, pessoal, ele está mudando aqui a característica do preço. Percebam que está fazendo aqui, ó, topos menores do que topos anteriores. Se perder essa mínima aqui, ativa aqui um gatilho de falha de estrutura, tá, pessoal? Então, ativa um espelhamento aqui para baixo, tá? Vindo buscar provavelmente essa região aqui, caso confirme, tá, pessoal? Isso aqui é só uma especulação aqui no cenário macro. Vamos ver o semanal? Por enquanto aí respeitando aí a média de 9, tá? A média de 20 ancorando, buscando ancoragem no preço, né? Vamos ver aí no decorrer dos dias aí, tá, pessoal? Então é isso, esse é o nosso fechamento de mercado aqui, tanto do nosso índice quanto do nosso dólar. Por enquanto a gente só faz a análise aqui para vocês no YouTube desses dois ativos. Com o passar do tempo, né, conforme vocês deixaram o feedback de vocês, e também nós temos esse projeto ali no nosso Instagram, no LA Trend, né, da gente trazer outros mercados aqui para a gente analisar, o mercado de Forex, o mercado de cripto, tá, pessoal? Índices americanos. Então a gente vai trazer um conteúdo bem legal aí para vocês, tá? Então é isso, fique com Deus aí e até a próxima, pessoal.